Bom, confesso pra vocês que quando eu vi essa sugestão aqui de vídeo, eu fiquei com o pé atrás, porque eu falei, não, ex-Cruzeiro voltar assim, realmente já não gosta de ex-jogador. Imagina então, se você for pegar ali muitos jogadores que saem em 2018, principalmente em 2019, você já fica com o pé atrás, né? Mas realmente, como hoje estava sem poucos assuntos que eu queria trazer aqui no canal, eu vi esse tema aqui e achei interessante dar uma pesquisada em alguns atletas ex-Raposa que, na minha opinião, poderiam ser boas alternativas para o ano que vem, tá? Então, assim, vai ter alguns atletas que seria um pouco mais complicado, outros assim nem tanto. Eu diria que desses aqui nenhum está extremamente acessível para o Cruzeiro hoje, tá? Mas se quisesse fazer um esforço e o Cruzeiro tendo ali um planejamento um pouco mais tranquilo para a próxima temporada, eu diria que são viáveis sim, tá? O primeiro aqui nesse vídeo que eu quero começar falando com vocês é do Orejuela. Esse aqui, na minha opinião, muito viável por conta assim, de que ele tem contrato longo com o São Paulo. O São Paulo pagou um pouco mais de 13 milhões de reais para tirá-lo do Cruzeiro, tem contrato até o final de 2025. Porém, o jogador de 27 anos de idade foi repassado desde quando chegou no São Paulo para o empréstimo para o Grêmio no início desse ano, fez 8 partidas e está no Atlético Paranaense nessa reta final do Brasileirão, onde ele até que teve uma sequência mais ou menos, 19 partidas até aqui, um gol e uma assistência, mas o Atlético não deve ter interesse em ficar com o Orejuela em definitivo e deve voltar ao São Paulo. Não vejo ele tendo espaço no São Paulo também, para você ter uma noção. Pelo São Paulo ele jogou 2020 e 2021, 45 partidas no total com 2 gols e uma assistência. Quem sabe o Cruzeiro não possa fazer uma proposta de, no caso, o Orejuela ficar emprestado pelo Cruzeiro na Série A do ano que vem. Jogador que já está com uma idade avançada, já está com 27 anos, né, comparado com aquele Orejuela de 2019, que estava ali completando seus 24, então realmente aí já está com 27 anos de idade. E até quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha do jogador? Se poderia ser uma boa opção para a lateral direita? Só lembrando que em 2019, quando ele jogou pelo Cruzeiro, foram 35 atuações, 2 gols e uma assistência. Um dos poucos jogadores que se salvaram, né, naquele time rebaixado. Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Outro aqui nesse vídeo que eu quero falar com vocês é no caso do Alisson, tá? Alisson aí que tem, no caso, contrato com o São Paulo um pouco longo, e aí que ficaria uma questão que ficaria complicado pensar em tirá-lo de lá. Tem contrato até dezembro de 2024, mas vive altos e baixos aí pelo São Paulo também nessa temporada. Parece bastante aquele Alisson que jogou pelo Cruzeiro realmente em 2016, 2013 até 2017, né, quando ele saiu do clube. No caso, nessa atual temporada pelo São Paulo, 38 partidas, 3 gols e 3 assistências. Foi um pedido do Rogério Ceni, porque o São Paulo realmente tinha pouquíssimos jogadores de velocidade. Eu vejo que é uma posição que o Cruzeiro vai buscar para a próxima temporada. Nessa posição justamente aí com ponta, né, um ponta esquerda, ponta direita, o Alisson pode fazer esses dois papéis. Eu vejo que a questão financeira poderia ser um problema, porque o salário dele hoje no São Paulo é próximo dos 300, 350 mil por mês. Lembrando que ele jogou o último ano dele pelo Cruzeiro, 2017, foi titular daquele time, campeão da Copa do Brasil, 57 partidas, 5 gols e 6 assistências. Em 2018 foi trocado, aquela troca lá pelo, no caso Edilson e tudo mais, junto ao Grêmio. Pelo Grêmio ele fez mais de quase 200 partidas, marcou aí 26 gols e também outras 24 assistências, números até que interessantes. Nunca teve, desde quando saiu pelo Cruzeiro, uma temporada ruim, sempre uma média ali de 5 gols, 6 assistências, algo próximo a isso. E pelo Cruzeiro aí também somou mais do que 200 partidas, marcou aí seus 27 gols e outras 19 assistências pelo Cruzeiro, né, desde 2013, ali quando ele começou a ter um pouco mais de espaço. Você, o que acha do Alisson? Esse que eu fico na dúvida. Pode ser uma boa opção, talvez não. Fica ali com o pé atrás, no meio do muro, mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo. O que você acha do jogador? Dando sequência aqui no vídeo, os próximos dois bem queridos aí pela torcida, principalmente o primeiro aqui do Lucas Romero, ele que realmente, né, se você for pensar, parece bem inviável pensar na volta dele pro ano que vem, mas tem uma questão que facilitaria bastante esse retorno do atleta a partir de julho do ano que vem, ou seja, no início ali do Campeonato Brasileiro, lá pela 14ª rodada ali, no meio do Brasileirão ele poderia chegar de graça ao Cruzeiro, porque quando o Independente da Argentina comprou ele lá em junho de 2019, pagou algo próximo dos 14, 15 milhões de reais, assinou um contrato aí com ele por mais ou menos ali 4 temporadas, né? Então até junho de 2023, que vai o contrato aí do Lucas Romero, de acordo com o Transfer Market.
tem uma idade ok, tá aí com 28 anos, até lá vai estar com 29 anos de idade, porque ele faz aniversário, no caso, no mês de abril, então vai completar 29 anos, estaria naquela idade dentro da SAF, e quem sabe não poderia retornar ao Cruzeiro. Em questão salarial, eu não acho que seria inviável, porque não vejo o Lucas Romero pedindo um salário de, nossa, R$500 mil, 450 mil por mês. Não acho que o Cruzeiro pagaria nem 400. Para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o Guzmán e um pouco mais sobre isso, né? No caso, o portal aí é portaldoatleticano.com. Realmente, esse portal aí até que escreve bem, eu não vou tirar o mérito dele aqui também trabalhei, no caso, pela internet, mas, nossa senhora, só faz vídeo querendo dar uma cutucada no Cruzeiro, sabe? Eu mesmo aqui faço vídeo de tudo qualquer tipo, mas nunca o vídeo que eu vou fazer é um conteúdo raso, um conteúdo meio básico ali, falando uma coisa que é impossível de acontecer, ou, por exemplo, não dando a minha opinião, né? Um conteúdo bem raso, algo nesse sentido. Eu achei isso aí do portal do Atleticano, rapaz, é só conteúdo ali criticando, falando mal do Cruzeiro, né? Pensa, eu vim aqui, eu mesmo não gosto disso. Trago 4 vídeos aqui por dia praticamente, e olha, nenhuma eu falo, nossa, olha o atleticano aí passando vergonha, com dívida na FIFA. Pô, se o meu time tá cheio de dívida, eu vou ficar aí zoando o outro porque tem dívida também? Tudo bem que do Atlético é maior, né? Mas eu não acho isso muito legal. E aí, falando, né, daquela época ali do Edson Guzmán, eu só vou concordar aqui com ele, né? Porque ele falou, né? Cruzeiro deu uma de Sérgio Malandro e anunciou contratação de mentira. Porque realmente o Sérgio Rodrigues, meu Deus do céu, gosto dele por conta do que ele fez pela SAF do Cruzeiro, foi muito corajoso. Mas em relação ao futebol, rapaz do céu, que tanto de erro um atrás do outro que é inexplicável. O cara parece que nunca tinha assistido futebol na vida, sinceramente. E ele destacando, né, o portal aí no dia 25 de abril, que o Cruzeiro contratou aí o Guzmán e acabou não chegando nada de Guzmán, né? Nossa, isso aí realmente do Cruzeiro foi uma coisa que, nossa, olhando agora para trás, pensa, qual a chance do Ronaldo, do Paulo André, do Pedro Martins, do Gabriel Lima, o CEO do clube aí, não, vamos acertar a contratação do Neres e, né, depois passa ali 2 semanas, não tem nada de assinado, o jogador vai ficar por lá mesmo, e é isso. Gente, é realmente uma falta de profissionalismo naquela época que faz todo sentido o Cruzeiro não subir, tá? Olhando para trás assim, faz todo sentido mesmo. Não foi nada demais ali. O Cruzeiro mesmo, se tivesse contratado vários jogadores de peso, não teria subido para a Série A. E igual eu falei no início do vídeo, por que eu acho que não daria certo o Guzmán? Porque o Guzmán é horrível? Não acho isso. Eu acho o Guzmán um bom jogador, 24 anos de idade. Não vai ser um craque também, nossa, o novo James Rodrigues. Não, mas vai ser um bom jogador sim, como tem sido nesses últimos anos. E eu vejo que ele não daria certo porque, assim como todo mundo que chegou no Cruzeiro, não deu muito certo naquele ano, né? O Marcelo Moreno mesmo, você esperava que ele ia fazer 3 gols por ano, 6 gols por ano pelo Cruzeiro? É porque a fase do time realmente muito ruim acabou prejudicando. Ele foi pro Envigado, ele não veio pro Cruzeiro porque afirmou que tinha impostos que ele não sabia que teria que pagar e tudo mais, deu uma desculpa. O Cruzeiro queria pagar, de acordo com informações na época, 6 milhões de reais, que possivelmente seria a ajuda do Pedro Lourenço para trazer esse camisa 10. Depois ele assinou com, no caso, o Júnior Barranquilla, né? E fez a mesma coisa que fez com o Cruzeiro, não foi para lá. Até o Cruzeiro, o Sérgio Rodrigues na época falou que ia entrar na FIFA, não entrou, foi nada, não tinha documento, já passou o prazo, então ficou por isso aí mesmo. Ele foi pro Atlético Nacional da Colômbia e está na sua 2ª temporada, né? Terminando já a 2ª temporada. Nesse ano, 39 partidas, 4 gols e 1 assistência. Ano passado também 28 jogos, 5 gols e 2 passes. Números bem razoáveis, né? Eu não vou falar que é ruins, porque às vezes o cara tem um papel tático no clube, no time muito mais diferente, né, no elenco, do que propriamente só números, né? Se você for olhar os números do Everton Ribeiro esse ano mesmo, bem abaixo, né? Jogou, sei lá, 60 partidas, 8 gols, 7 assistências. Não é demais, mas se você ver o que ele faz em campo é outra coisa, né? Então o Guzmán, no caso, fico surpreso porque 39 partidas, apenas 4 gols por meio ofensivo, mas eu vejo que mesmo se tivesse sido contratado pelo Cruzeiro, não teria, nossa, o acesso do Cruzeiro para a Série A ou algo nesse sentido. Acho que seria mais um problema que o Cruzeiro teria no caso, acho que na FIFA não, né, porque o Pedro Lourenço iria pagar esse valor, mas mais um problema que iria ficar com um jogador ganhando alto e dando um trabalho pro Cruzeiro também, né, você já fez esse migué todo aí para subir, imagina, para vir pro Cruzeiro, imagina viver naquela fase horrível que ainda iria ser no final de 2021 e agora em 2022, né? Realmente não tem como imaginar o Guzmán com o Paulo Pesolano, será que poderia dar certo? Aí é o IC, e no futebol, se você colocar o se, né, realmente fica aí um mundo de imaginações, poderia tudo acontecer. Quero que você deixe aqui embaixo. O que você acha do Guzmán? Se daria certo, se não, e também nessa postagem aí. O assunto desse vídeo é sobre o Cruzeiro fazendo uma pré-temporada nos Estados Unidos. Aí você deve estar me perguntando, né? Que história é essa, Gustavo? Enfim, surgiu aí primeiramente, no caso, na manhã dessa segunda-feira, no portal lá do Carrafielo Fair, acho que é isso aí, o arroba dele, né? Que no caso o Cruzeiro poderia fazer amistosos lá na cidade de Tampa, nos Estados Unidos. Eu não sei se é Tampa e Tampa Bay a mesma cidade, ou se é só uma diferença ali dos nomes, mas eu lembro assim da cidade em alguns filmes. Ele vai fazer amistoso, no caso, no primeiro momento,
de acordo com essa especulação, Nova York, Cruzeiro e o Boca Juniors, além do River Plate, que iriam fazer essa pré-temporada na mesma área. Então, no caso, o Rosário Central, né, faria também, e poderia mesmo ser numa cidade lá em Miami, em Tampa. Então seria bem interessante, né, o Cruzeiro se fizesse um amistoso com alguma dessas equipes. Então, por exemplo, nessa especulação seria o Rosário Central, Boca Juniors e River Plate da Argentina, e o New York dos Estados Unidos e o Cruzeiro agora do Brasil, que poderia fazer então essa pré-temporada. E surgiu aí a matéria e um próprio vídeo do Sábio Venâncio, onde o Cruzeiro realmente teria interesse em fazer uma pré-temporada no mês de janeiro nos Estados Unidos. E é uma possibilidade, mas agora precisamos esperar uma confirmação oficial do Cruzeiro. Mas, por ter surgido essa notícia, os times que realmente vão fazer, e o Sábio Venâncio trazendo essa informação de que pode sim acontecer, então eu, sinceramente, eu já falaria que quase certo, tá? Que o Cruzeiro deve sim fazer essa iniciativa. E que coisa bacana, eu acho que eu desde quando eu assisto futebol ali com uns 11, 12 anos, eu sempre quis ver o Cruzeiro jogando aqueles amistosos nos Estados Unidos, sei lá, porque é bacana a cidade dele também, ainda mais quando antes era alguns times da Europa, né? Eu lembro que numa época teve o Bahia, por exemplo, eu até vi, pô, mas se até o Bahia vai para esses campeonatos, não é que o Cruzeiro não é convidado, é porque o Cruzeiro não quer, e realmente é isso, né? Se eu não me engano, teve ali São Paulo e Ajax, né, alguma coisa assim. É claro, não é o time principal dos times do futebol europeu, porque eles estão mesmo em temporada oficial nesse período. Então, até pro ano que vem mesmo, acho bem difícil pensar na possibilidade de ter, por exemplo, times europeus aí nessa lista. Mas pensa, seja no início do ano, o Cruzeiro pensando numa preparação nessa volta à Série A, você já enfrenta aí tantos times interessantes, né? Igual River Plate e Boca Juniors, que seria um jogo muito doído, muito complicado mesmo, né? Até porque não temos mais aqueles times absurdos que tínhamos alguns anos atrás. Mas River Plate, Boca Juniors, Rosário Central também, que é um time da parte de cima da tabela, né? Do top 10 para cima, do futebol argentino. E também o New York, que os times da MLS, você olha, né? O Cruzeiro, por exemplo, já fez alguns jogos naquela época de 2013, 2014, e parou, né, por exemplo, de jogar nos Estados Unidos. Mas se olhava os times daquela época ali no futebol americano, era, esse time aqui é ruim demais, o Cruzeiro jogar contra eles faz 8-0. Hoje em dia nada disso, tá? Hoje em dia é muito disputado. Eu acho que daria, o Cruzeiro desses grupos aqui, eu acho que ficaria talvez empatado com o Rosário Central, e os favoritos sendo, por exemplo, se fosse um grupo desse, né? Eu acho que o Boca Juniors, River Plate, aí sim, o New York, o Cruzeiro e o Rosário, acho que os três ali empatados. E eu acho uma atitude bem bacana, o Cruzeiro voltar, né, a fazer temporadas, no caso no exterior, né, algumas participações que, lembrando, isso é bom também pela questão financeira, tá? Pode ajudar também bastante ao Cruzeiro, por conta dessa pré-temporada. Nossa, e sem dúvidas não preciso nem dizer, né, a interferência do Ronaldo e a importância que ele teria, por exemplo, para esse caso. Quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários, o que você acha dessas ideias, se você é a favor, se você é contra, deixa aqui, que eu tô curioso para ouvir a opinião de vocês. E lembrando também que o Cruzeiro deve buscar reforços lá nos Estados Unidos para a próxima temporada. O Everton Guimarães trouxe essa informação que o Cruzeiro está de olho, mapeando no mercado norte-americano para a próxima temporada jogadores que estão se destacando na MLS e que não são tão badalados, não são tão conhecidos e que poderiam chegar, por exemplo, com um custo bem baixo. Caso você queira ver um vídeo completo sobre alguns jogadores que poderiam ser opções boas, algumas viáveis, algumas nem tanto, mas são famosos e perguntado aqui para vocês, eu já trouxe um vídeo bem completo, de mais de 20 minutos, falando justamente sobre isso. Vai dar uma olhada nesse vídeo, bem interessante para vocês. Esse outro aqui que eu postei de manhã, falando ali também sobre alguns assuntos importantes do mercado da bola do Cruzeiro, 2 nomes na mira, de acordo com portais para a próxima temporada. E tá aqui também o nosso canal de cortes, e o link aqui embaixo na descrição da Dom Macarone, para você pedir sua macarronada nessa tarde, nessa noite, né, de segunda-feira. E também, no caso da SportPix.club, para você começar a fazer suas apostas. Valeu, galera!